Três renovações no Flamengo. Você não ouviu errado. A janela ainda nem fechou, o elenco ainda nem está fechado, mas já estamos tratando de renovações, galera. Alexandro lesionado, saiba por quanto tempo o jogador pode parar. E o elenco se reapresenta hoje pensando na partida com o Grêmio. Vamos falar também de dois ex-jogadores do Flamengo, na verdade três ex-jogadores do Flamengo, que acertaram com novos clubes aí. E a gente vai falar um pouco dessas questões, além da torcida do Grêmio, que pediu misericórdia ao Flamengo por conta do jogo com o Vitória e de mais recordes pessoais derrubados no jogo do Flamengo com o Vitória também. Fala, galera boa! Aqui é o Dieguinho Fly, esse é o canal RD Flanúvel e você é mais do que bem-vindo. Então, tô gravando aqui antes de partir para a faculdade, que hoje tem aula na parte da tarde. Dá aquela moral pra gente. Posso contar com vocês? Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para você não perder nada, comenta, compartilha, hypa o vídeo e compartilha para o máximo de gente que você puder, para a gente continuar fazendo esse crescimento espetacular que a gente está tendo aí na última semana, graças a cada um de vocês. Galera, vamos começar falando dos recordes pessoais, tudo que foi modificado nesse jogo do Flamengo com o Vitória lá na segunda-feira, que o Flamengo venceu por 8-0. A parada é a seguinte, eu já tinha falado para vocês dos recordes que foram alcançados com o Flamengo, com o Pedro. E tem mais, galera, olha só rememorando aqui. O Pedro chegou a 100 gols no novo Maracanã, agora são 102 gols, sendo 91 com a camisa do Flamengo. O Pedro, além disso, conseguiu esses números, se você considerar o novo Maracanã. Para ele não chegou a jogar no velho, né, Maracanã, ele subiu para o Fluminense depois da reforma da Copa do Mundo, no caso, depois da reforma de Olimpíada também. Então esse negócio de novo Maracanã não existe para ele, no caso. É Maracanã e pronto. No caso do Flamengo, galera, outra coisa que eu queria falar com vocês. O Flamengo, em 20 jogos, chegou à pontuação recorde de 46 pontos. Nunca na história do Campeonato Brasileiro uma equipe chegou a fazer tantos pontos com esse número de rodada. Vai ser campeão? Esperamos que sim. E essa pontuação mostra. Estamos na 21ª rodada e o Flamengo ainda tem um jogo a menos, que é a partida com o Sport, que não foi realizada durante a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Tá certo? Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Outro recorde que foi derrubado também é o do Arrascaeta, galera. Arrascaeta que caminha para ser o maior estrangeiro artilheiro da história do Flamengo e chegou ao número de 75 passos para gols, o maior em número de assistências do Campeonato Brasileiro. Então esse jogo é simbólico para todo mundo e para o Flamengo também, né, que disparou a sua maior goleada na história do Campeonato Brasileiro, igualando os 8-0 sobre o Fortaleza no Brasileiro de 1981. É a maior goleada da história do Brasileiro de pontos corridos. Não acontecia um placar elástico assim desde 2004, onde o São Paulo venceu o Paysandu por 7-0. O Flamengo foi lá e fez 8. E também não acontecia uma goleada tão grande assim desde 1984, ou seja, há 41 anos, galera. Então, e outra coisa sobre o Pedro também que faltou falar aqui no começo, é que ele chegou ao número de 149 gols com o manto sagrado, e na artilharia histórica do Flamengo ali ele está pertinho de passar o baianinho, o Bebeto. Então, Pedro, em breve, se Deus quiser, vai ser um dos maiores 5 ou mais artilheiros da história do Flamengo. E como fala o Bruno Cantarelli, GPS não mede o quão bom de bola é o jogador. E o Pedro também, daí pra frente, galera, é só bola na rede. Se Deus quiser, ele ainda vai passar o Caio Jorge, vai ser o artilheiro do Brasileirão e o negócio vai ficar bonito, porque o Pedro merece. Agora vamos falar ainda desse jogo, do Alexandro, que saiu machucado no meio do primeiro tempo, entrou o Matias Vinha no lugar, o Ayrton Lucas não estava à disposição pelo passamento do sogro dele, aí foi liberado por toda essa questão aqui. Desejar nossa solidariedade à família do Ayrton Lucas, à família da companheira dele também, que o sogro tenha feito uma passagem repleta de luz, né, e de boas recepções no plano espiritual. Enfim, a parada é a seguinte, galera. O Alexandro teve uma lesão na panturrilha e deve parar por cerca de 10 a 15 dias. No máximo 20 dias aí, mas certo é que ele já está fora do jogo com o Grêmio e deve estar de fora também do jogo da Seleção Brasileira. 2 jogos, na verdade.
O Brasil pega o Chile no Maracanã, dia 4 de setembro, e no dia 9 joga em El Alto, na Bolívia, na altitude de 4.150 metros, acima do nível do mar. Alexandro não irá para essa partida contra os donos da casa. Eu desconvocaria o Alexandro, sinceramente, porque o Brasil já está classificado. Não vai impactar em Copa do Mundo em nada. Deixa o cara se recuperar. Eu acho que não tem segredo, né? E pelo tempo que ele vai ficar parado para o jogo contra o Chile, sem chance. Que hoje já é dia 27 de agosto, certo? Então, vamos lá. Botando 10 dias aí, vai bater mais ou menos na data de Brasil e Chile. É um ponto. Então ele jogaria só o jogo da altitude. Desconvoca o cara, deixa o cara se recuperar, foca nos amistosos contra a Coreia do Sul e Japão em outubro, na data FIFA, e tá tudo certo, passemos todos muitíssimo bem. Valeu, galera? Então, sobre seleção brasileira, é isso, sobre o Alexandre, é isso, desejando ao jogador uma pronta recuperação. E eu falei do Flamengo com o Grêmio, que é o jogo de domingo, né, pai? Isso. Tem duas coisas pra falar sobre esse jogo, o senhor sabe o que que é? Não. Não, vou te contar agora. O paizão tá com a vozinha mais triste, galera. O joelho dele tá todo zoado, foi fazer uma obra aqui no quintal de casa. E ele tem problema crônico de joelho, né? De coluna também, aí o joelho dele tá meio complicado ali, por isso que ele tá falando até mais baixo hoje. Então já desejando pra ele uma pronta melhora. Bota aí nos comentários votos de melhora pro seu Robson, daqui a pouco ele vai até na clínica ali. A parada é a seguinte, galera, sobre o Grêmio, a bola rola com o Flamengo no Maracanã, dia 31, também conhecido como próximo domingo, às 16 horas no Maracanã. É o jogo da mamãe, né? É o jogo da mamãe Globo. E a parada é a seguinte, pra esse jogo, quem quiser ir ao Maracanã não pode, pai. Não? Acabou tudo. Ó, acabou tudo ontem no meio da tarde, cara. Impressionante. Ingressos esgotados, mais de 64 mil com certeza estarão presentes no Maracanã nessa super partida do Flamengo. E a torcida do Grêmio já pediu arrego, já pediu misericórdia ao Flamengo por causa dos 8. Gente, calma, não é assim. O Flamengo não vai ganhar de 8 todo jogo. Mas ganhar do Grêmio de uns 4, 5 eu aceito. Se for por 1-0 também eu aceito também. O importante é vencer. Eu quero os 3 pontos, quero continuar abrindo vantagem na liderança e quero que o Flamengo seja campeão. Não precisa esculachar, precisa vencer, tá certo? O resultado, a goleada, é a consequência do que for feito dentro de campo. Mas o importante é a vitória e que o Flamengo consiga mais uma nesse domingo. Galera, o Flamengo se representa hoje para seguir treinando até sábado, visando a partida contra o Grêmio para o domingo, 16 horas, como eu falei no tópico anterior. E o Flamengo não joga pela Copa do Brasil, visto que hoje começa as quartas de final, então teremos talvez a última ou a penúltima semana cheia de trabalho, com o elenco completo à disposição. É a penúltima, né? Porque já teremos em breve os jogos da volta da Copa do Brasil, no meio de semana também. E falo com semana cheia, porque com o elenco cheio, na verdade, porque quando parar na data FIFA, o Flamengo não vai ter o elenco cheio para jogar. Isso porque, apesar da seleção brasileira não ter nenhum rubro-negro por conta da lesão do Alexandro, o Uruguai vai ter o quarteto, Arrascaeta, Varela, De La Cruz e Matias Vinha. O Uruguai tem esses 4 jogadores. O Chile não terá o Pulgar se recuperando de lesão no pé. A Colômbia vai ter o Carrascal, o Equador vai ter o Plata. E o Rossi não foi convocado pela seleção da Argentina, graças a Deus. Então, vamos esperar aí para ver o que vai acontecer, que o Flamengo vai ter que enxertar o elenco com jogadores de base para a seleção rubro-negra seguir treinando durante as datas FIFA. E falando em jogador de base, galera, os jogadores, como eu falei ontem, estão em detalhes finais de saída do Flamengo. O Matheus Gonçalves rumo ao CSKA e o Lohan rumo ao Pisa, da Itália. O Flamengo, na negociação do Lohan, vai receber 3,65 mil reais pelo empréstimo de 1 ano do jogador e o passe fixado em 4 milhões de euros por 50% do jogador, tá? Então essa é a negociação do Lohan e o Matheus Gonçalves também deve ser vendido 5 milhões e meio de euros por 50% do passe e o Flamengo lucrando com transferências futuras do jogador, além dos mecanismos de solidariedade, né? Tá certo? E falando desses 2 que vão sair, quero falar de mais 3 que jogaram no Flamengo recentemente e estão de novos clubes, tá sabendo, pai? Não. O primeiro deles é o Lucian, lateral direito da base do Flamengo, que foi vendido ao Bahia, mas o jogador não se adaptou lá.
deu uma complicação nessa negociação. E o lateral foi ao São Paulo Futebol Clube, galera. Então o São Paulo aí contratando o Lucian, ex-lateral direito do Flamengo, para a base. Lateral direito, meia, e foi campeão mundial sub-20 com o Flamengo no ano passado. E outro jogador também, garoto do Ninho, é o Matheus França, que estava no Crystal Palace da Inglaterra, foi emprestado por 1 ano ao Vasco. O jogador chegou no Rio de Janeiro, que castigo, hein? O jogador chegou ao Rio de Janeiro ontem, assinou o contrato, fez exames e vai jogar no Pequeno da Colina até o meio do ano que vem. O outro que nos tirou uma Libertadores é o Andreas Pereira, que curiosamente vai jogar no Palmeiras por 10 milhões de euros e chega para ser o jogador que o Palmeiras não tem nesse momento no meio-campo, um camisa 10. O meio-campo do Palmeiras perdeu muito desde a saída do Richard Rios, colombiano que ex-base do Flamengo também, subaproveitado, né? Foi jogar em Portugal e agora o Andreas Pereira chega para ser o camisa 10 que o Palmeiras não tem, desde que o Rafael Veiga entrou em baixa. Agora o Verde deve ter um fortalecimento no seu elenco lá do 100 Mundial de São Paulo, né? E a parada é a seguinte, a torcida do Flamengo ficou muito chateada com isso. Eu não fiquei chateado não, é só ele falhar em uma final de Libertadores, que esteja o Flamengo, que tá pago, tá tudo certo. É só ele devolver pro Flamengo o que ele tirou na final de 2021. E eu fico feliz com a saída do Andreas Pereira, porque eu sou um dos entusiastas da ideia de que ele não deveria voltar ao Flamengo mais por conta do que aconteceu naquela final. Jogou bem, teve uma passagem boa, beleza, mas há falhas e falhas. E desportivamente falando, não falo do lado humano, que do lado humano o Andreas Pereira deve ser um ser humano fantástico, bom de resenha, pelo que se mostra aí, bom, gente boa. Beberia um café com ele? Até que beberia sim um café com ele, mas para jogar bola, sinceramente, eu não confio. O senhor confia, pai? Não. Não? Aí, tá vendo? A voz da experiência fala tudo. Então, se meu pai falou, tá falado, galera. Então, dos 3 jogadores do Flamengo é isso. Que os 3 tenham sorte na carreira, menos contra o Flamengo. E que o Matheus França caia em si da besteira que ele fez indo jogar no Vasco, tá certo, galera? Então, dos novos jogadores do Flamengo que seguiram sua caminhada, é isso. E deixa eu falar uma parada com vocês, que eu esqueci de comentar, eu já ia falar, mas quase saí aqui sem falar, sobre as renovações. O Flamengo nem fechou o elenco na janela do Campeonato Brasileiro ainda, que já está falando de renovações, e são 3, galera. As 3 renovações que o Flamengo precisa ver são a do Felipe Luiz, do técnico, que tem o seu contrato se encerrando no final desse ano, e o treinador já faz com a diretoria aquela composição de estudar para renovar o contrato por mais uma temporada com o Flamengo até o fim de 2026. O treinador não tem sondagem de grandes clubes europeus, nem do mundo árabe, que são os mercados que estão pagando bem, mas quer renovar com o Flamengo antes que essas sondagens venham, e ele quer seguir se desenvolvendo como técnico aqui no maior do mundo. Outros que querem renovar também são Georgian de Arrascaeta e Agustin Rossi. Georgian de Arrascaeta ainda não vence o contrato esse ano, mas o jogador deu detalhes de que quer se aposentar no Flamengo e quer seguir até o final da sua carreira aqui no futebol brasileiro, onde tem negócios, onde tem moradia estabelecida há quase 10 anos, e o jogador também quer se naturalizar brasileiro para estabelecer residência fixa permanente em território nacional, especificamente em território carioca, galera. Então, Arrascaeta aí querendo ser, de fato e de direito, um cidadão brasileiro. Outra coisa também é a negociação pela renovação do Agustin Rossi, que tem contrato vencendo lá em 2027 ainda, mas o jogador quer permanecer no Flamengo, e o Flamengo é quem quer renovar o contrato do Agustin Rossi rapidamente, para que não tenha concorrência de outros clubes, visto que o Rossi tem sido um pilar de muita segurança no gol do Flamengo e titularíssimo absoluto. Então o Flamengo quer renovar logo para afastar o interesse de outros clubes do futebol europeu ou do futebol mexicano ou árabe também no grande goleiro rubro-negro, tá certo, galera? Então, não sai desse vídeo sem deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, comenta, compartilha, hypa e dá aquela moral em tudo que a gente falou aí. À medida que você vai vendo os assuntos, vai comentando,
para eu saber as suas opiniões. Eu leio, respondo todo mundo com aquele carinho que vocês sabem, viu? Saudações rubro-negras, tamo junto.